Quando se fala sobre marxismo, é muito comum a gente ter uma noção, muitas vezes mais comum mesmo, das pessoas verem o marxismo como um posicionamento contra o sistema capitalista, de gente que quer destruir esse modo de produção, que quer realmente acabar com o capitalismo, que quer destroçar esse modo de produção, que quer realmente acabar com todas as instituições burguesas que dão respaldo aí para esse modo de civilização, que é um pessoal que é simplesmente contra, que quer inverter mesmo a lógica dos fundamentos, dos valores, das premissas que vão basear, que vão sustentar mesmo toda essa forma de sociabilidade, que é um pessoal que quer fazer revolução, que difunde uma noção de ódio de classe, de ódio à burguesia e que é contra a propriedade privada. Isso aí é verdade, não tem muito o que fugir disso com relação ao debate, mas é importante a gente destacar aqui. O marxismo ele não é apenas sobre isso. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o debate da emancipação. Para você que está chegando aí no canal agora, o Na Raiz está disponível em várias plataformas digitais. Então você pode acompanhar o conteúdo pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, e pode interagir com esse conteúdo na plataforma que você preferir. Então você pode estar compartilhando os vídeos, comentando, curtindo na linha do tempo do Facebook, ou você pode compartilhar nos stories do Instagram, pode compartilhar na linha do tempo do Twitter, pode compartilhar no WhatsApp, no Telegram, ou pode acompanhar pelo YouTube também. E caso você queira contribuir financeiramente com a continuidade e a manutenção desse projeto, considere aí conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se através do apoia.se/Na Raiz. Então, falar de emancipação para nós que somos marxistas é uma coisa muito importante, porque ser marxista não pode ser reduzido a gente simplesmente se opor a uma ordem social, que é a ordem social capitalista. Não é simplesmente sobre a gente tomar o poder do Estado, tomar o poder político e fazer prevalecer os interesses de uma classe sobre outra. É sobre isso também, mas é também sobre um horizonte de transformação social que vai romper com o paradigma global. E aí a gente está falando de um novo horizonte que rompa mesmo com o que são esses valores, que rompa com o que são todos os fundamentos, as premissas dessa forma de organização social que a gente está inserido. Mas a emancipação, ela contribui para o que é esse referencial de um novo mundo possível e necessário para a gente poder construir. E para poder fazer esse debate de forma mais qualificada, para poder fazer esse debate com uma perspectiva marxista acerca da emancipação, eu vou me utilizar nesse vídeo como referência principal aqui um dos textos do Marx, inclusive é um dos meus textos preferidos que eu já li do Marx, um texto que ele escreveu no começo da sua juventude, inclusive numa idade bem próxima que eu tenho hoje, e é um texto que se chama Sobre a Questão Judaica, onde ele vai fazer uma reflexão também acerca da emancipação e que vai, para mim é um texto muito emblemático mesmo, para a gente entender a emancipação como uma categorização mais ampla, em que ela nos permite traçar uma crítica referente a essa terminologia, ao mesmo tempo onde a gente consegue construir ali um referencial que a gente pode reivindicar para a nossa luta no cotidiano. E aqui, para poder destrinchar esse debate, eu vou tentar debater um pouco sobre emancipação a partir de 3 marcadores principais. Um primeiro marcador, que é o marcador da contradição, um segundo marcador, que é o marcador da oposição, e o terceiro, que é o da reintegração. Mas você pode estar se perguntando, você que está me assistindo aí, Roju, mas que negócio é esse de emancipação que tantos marxistas gostam de falar? Pois então, o Marx, tomando em consideração esse texto sobre a questão judaica, ele não está realmente preocupado em traçar uma caracterização de forma mais acadêmica, pelo menos assim, pelo menos as pessoas que estão inseridas nesse meio acadêmico, que elas estão acostumadas a acompanhar de certos conceitos, de certas categorias. Então não vai ter uma delimitação, um destrinchamento sobre o que o Marx entende como emancipação de forma tão explícita e de forma tão acadêmica.
Ele não vai chegar lá e vai falar assim, por emancipação, eu entendo tal coisa, com x, y, z elementos, com n, o, p, q implicações sobre tal processo. Ele não vai trazer os termos da crítica dessa maneira. Porém, a maneira como ele destrincha esse debate no texto nos permite, nos munir de ferramentas importantes para a gente poder fazer uma análise robusta, uma análise consistente mesmo sobre esse entendimento de emancipação. E tendo em vista essa referência nesse texto, nessa abordagem que o Marx faz, e que não se resume só também ao texto sobre a questão judaica, eu tomei a liberdade de poder traçar uma definição mais ampla do que eu entendo como emancipação e que eu acho que vai servir como um ponto de referência, um ponto de entendimento comum para a gente poder acompanhar, sair de um ponto de partida mesmo aqui do vídeo sobre emancipação. E aí, quando eu estiver falando de emancipação sem delimitar, quando eu abordar em linhas mais gerais, vocês vão poder falar assim, então a emancipação ele está falando disso aqui. Então eu vou usar esse conceito, que é um conceito meu, um conceito próprio, para poder sair, tomar como ponto de partida a emancipação. Então, a emancipação se dá quando as relações humanas avançam ao ponto de alavancarem num processo de superação, em que um setor que outrora sucumbia a uma determinada condição de subordinação e opressão rompe para com uma ordem social instituída, ordem esta que suprimia o alçar de relações humanas livres e integradas com suas forças sociais e vitais. Então, a emancipação é sobre a superação de contradições humanas no percurso da história, no desenvolvimento das sociedades e na construção de novos paradigmas. E por mais que o Marx ele não vai estar realmente preocupado em fazer uma categorização, uma caracterização mais explícita e delimitada sobre esse conceito, de forma mais conceitual, tem um trecho sobre a questão judaica que eu acho que ilustra muito bem essa definição, essa forma de entender emancipação, em que ele fala: toda emancipação é a redução do mundo humano e suas relações ao próprio homem. E nesse trecho, o que o Marx está tentando mostrar para a gente é que a cada processo de emancipação, a humanidade ela está mais próxima de resolver os seus próprios conflitos através de ferramentas próprias e não através da responsabilização de agentes externos, de agentes que não são humanos, agentes que não estão no mundo material e que muitas vezes não estão nem no plano terrestre, que podem ser apenas fruto da nossa imaginação, produto da nossa fantasia. O Marx está trazendo aqui que emancipação é sobre tomada de agência, sobre as nossas próprias condições materiais de existência. Mas vamos lá, a gente vai adentrar um pouco sobre essa crítica que o Marx vai fazer acerca da emancipação no seu tempo, e por conta disso é importante a gente fazer uma breve, mas aqui uma breve mesmo, contextualização sobre o momento em que o Marx escreveu esse texto, sobre o período que ele estava vivendo e o que ele estava tomando de referência para poder fazer essa crítica à emancipação. E é importante dizer que o Marx, ele vivia e estava inserido naquele momento, século XIX, 1842, 1843, ele estava inserido no contexto do Estado da Prússia, na Alemanha, que era um Estado que confessionava uma religião oficial para si, que era o cristianismo. E havia naquele período um debate bastante forte, assim, e que foi um debate que estava sendo bastante agitado por intelectuais próximos ao hegelianismo e tudo mais, sobre um Estado racional. Um Estado com uma ética, com uma moral própria, que elevaria a sociedade para um outro nível e que também era algo que dialogava com um outro debate da época, que era a questão do Estado secular, o Estado laico, que é aquele Estado que não responde a uma religião oficial. Porém, esse não era o caso do Estado alemão. O Estado alemão ele era cristão, tanto que os judeus ali naquele contexto, eles não podiam exercer, eles estavam sendo impedidos, na verdade, de exercer funções públicas do Estado, porque havia muito uma ideia de que a doutrina judaica, da religião judaica, ela ia sobressair o que eram os deveres políticos e cívicos que qualquer outro cidadão comum exerceria a partir do momento em que ela tomasse ali a execução daquela função, daquele cargo e tudo mais. E isso seria um privilégio dos judeus com relação a outras pessoas, ainda mais num Estado cristão. Isso não era uma coisa que poderia ser aceita.
num contexto como aquele. Uma das críticas que o Marx vai fazer a respeito disso, com relação ao autor que ele dialoga nesse texto, que é o Bruno Bauer, é porque o Bruno Bauer ele vai falar o seguinte, ele vai falar que a emancipação política dos judeus, ela se daria a partir do momento em que os judeus abdicassem da sua religião, porque a sua religião estava se demonstrando um entrave com relação ao que seriam determinações universais acerca do entendimento de cidadania naquele período. Então eles deveriam se libertar da religião, deveriam abdicar da religião para serem cidadãos emancipados. Da mesma forma como o Estado ele deveria também se libertar da influência do cristianismo. O Marx ele vai, porém, apresentar para a gente que há uma confusão, uma certa confusão no entendimento do Bruno Bauer sobre essa ideia de emancipação política. Porque a emancipação política, gente, ela está fazendo referência ao que foi o processo da revolução política da burguesia com relação ao antigo regime. Então eles estão tomando ali referência no que foram as revoluções americana e Revolução Francesa, que foram revoluções importantes naquele período que instituíram constituições soberanas que consolidaram e positivaram a concepção moderna de direitos humanos, direitos do homem, direitos do cidadão e tudo mais. E o Marx vai dizer que essa emancipação, a emancipação política, ela implicava em nada mais, nada menos, num processo de secularização do Estado político. Ou seja, o Estado deixa de responder à religião como uma lei sagrada, como algo maior que ele tem que se submeter, e o Estado passa a tratar politicamente para com a religião. E ao mesmo tempo em que o Estado deixa de responder oficialmente a uma religião, as pessoas que estão dentro desse Estado, as pessoas que compõem a sociedade, elas não deixam de responder a uma religião necessariamente, só que elas estão fazendo isso no âmbito privado. Então, o fundamento da emancipação política é esse. Ele se dá a partir do momento em que a religião ela assume para si o que seriam as qualidades da sociabilidade burguesa, que é o ego, o egoísmo, a privação, que vê os outros e vê a si mesmo enquanto meio para fins externos e que ninguém se reconhece no processo. Então, a emancipação política ela está trazendo uma conotação para a religião que ela é de particularidade, ela não é de anulação. Com isso aí, o Marx está trazendo para nós um ponto aí de contradição com relação aos direitos humanos. E quando a gente está falando de direitos humanos aqui, é importante a gente entender que lá no século XIX nós estamos falando do que a gente percebe hoje enquanto direitos humanos de primeira geração, que é aquela noção de liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir, de direito à vida, direito à segurança e tudo mais, direito à propriedade. O Marx vai dizer que esses direitos eles não se consolidam enquanto direitos de integração social, enquanto algo que realmente está tratando a unidade da coletividade. O Marx está dizendo que são direitos que eles separam, que eles dissociam os indivíduos dentro da sociedade. Então, essa noção aí de direito da liberdade é direito da liberdade de você ter propriedade privada, que garante com que quem tem propriedade privada não vai sofrer interferência do Estado com relação àquela propriedade. O Estado não vai tomar parte daquilo, não vai interferir naquilo com relação ao indivíduo. Você está falando de direito à segurança, é o direito à segurança para que você mantenha a sua propriedade privada no seu domínio. Então, se você tem uma propriedade privada, o outro, que é a ameaça, ele não tem direito de violar a sua propriedade privada. Ele não pode violar a sua segurança, entendeu? Então, está tudo muito envolto na lógica da propriedade. E com relação a proteger aquele que já detém esses meios de produção, esses meios de ter domínio sobre a propriedade, em detrimento daquelas pessoas que não têm nada, não têm propriedade de nada, a não ser da força de trabalho para poder sobreviver. Ou seja, é meramente direitos que estão ali fazendo reprodução e a perpetuação da sociedade de classes. Então, a partir dessa análise, o Marx está demonstrando para a gente que não há interesse por parte da emancipação política em libertar o ser humano da religião e coisas desse gênero,
Mas, pelo contrário, a emancipação política está trazendo ali para o ser humano a afirmação da religião, assumindo essas características que são próprias da sociabilidade burguesa, que é a característica da oposição. Opõe o ser público ao ser privado, opõe sociedade civil para com o Estado, opõe um ser humano para com o outro, opõe o ser humano para com a natureza e opõe o ser humano a uma noção de liberdade e aí avança numa ideia de individualismo atomizado que vai dar palco ali para uma perspectiva de liberdades individuais em detrimento àquilo que é realmente coletivo. E é aí que fica notável para a gente que o foco da crítica do Marx não é o foco a uma crítica teológica. Ele não está falando que a gente vai resolver o problema no momento em que a gente superar a religião como um processo de alienação, até porque o Marx está entendendo ali que a própria expressão religiosa na sociedade ela está relacionada com outros fenômenos sociais e políticos que o Marx se preocupa em apontar no texto. Então ele está deslocando o que é o foco do Bruno Bauer com o que ele coloca no texto sobre a questão judaica. Com relação a isso, eu acredito que o Marx está avançando com relação à própria crítica do Bruno Bauer, porque ao mesmo tempo que o Bruno Bauer está fazendo uma crítica que ela está no viés teológico, o Marx está tratando de uma crítica que ela é política com relação ao Estado perante a religião. Então, gente, quando a gente está falando sobre emancipação política, a gente está falando sobre emancipação política da burguesia, que tem a ver com o processo da burguesia romper com o antigo regime, com uma ordem social que estava instituída, que era o feudalismo. E aqui, falando feudalismo, é importante a gente contextualizar mesmo o que era o contexto que o Marx estava inserido e analisando, que era o contexto da Europa, tendo em vista as revoluções ali naquele momento. Então, da gente realmente entender que estava se tratando daqueles processos em específico, né? Por mais que o capitalismo ele vai ganhar conotações que são universais, né? A gente não consegue simplesmente traduzir como os processos de desenvolvimento de todas as sociedades, como caracterizar essas sociedades como feudais. Não é a minha intenção aqui. Mas aquele processo em específico, o Marx estava tratando ali do que era um antigo regime, que era o antigo regime feudalista, ali no contexto europeu e tudo mais. Tem esse rompimento com essa ordem, tem a emancipação da burguesia, mas acaba que a emancipação política ela se enclausura numa noção de liberdade que ela está muito voltada à lógica da oposição social e também com a manutenção e a reprodução da propriedade privada. O que nós podemos tomar de lição com relação à emancipação política, com o que o Marx estava tratando lá no século XIX, para com questões que a gente está lidando no século XXI, na nossa atualidade, na nossa contemporaneidade, e também porque a gente também está tratando na esquerda, dentro do marxismo também, com tensões e disputas a respeito de direitos humanos, cidadania, a respeito de direitos sociais, porque a gente avançou muito na ideia de direitos humanos e a gente avançou por conta das lutas e reivindicações da classe de trabalhadores nesse processo. Então a gente tem hoje direitos que possuem uma visão expandida, né? A gente tem direitos sociais à moradia, educação, direito à saúde, tem a questão da função social da propriedade, a gente tem direitos em escala internacional, direito à paz, direito ao meio ambiente, autodeterminação dos povos. São processos que eles são importantes, mas o que o Marx ele deixa de reflexão para a gente é que se essa lógica de direitos fundamentais, dentro da sociedade burguesa, de direitos humanos, cidadania e tudo mais, ela não rompe com a perspectiva de oposição social e de manutenção e reprodução da propriedade privada, não faz nada mais, nada menos do que dar sustentação para a própria lógica do sistema capitalista, para a lógica de renovação mesmo, né? Permite com que esse sistema ele se adapte com relação às circunstâncias, permite com que esse sistema ele siga se autoalimentando. Então a gente precisa ir além, a gente precisa tomar outros contornos para além dessa perspectiva de direitos humanos, direitos fundamentais, que ela tem que ser superada também. Aí você pode estar se perguntando, mas minha nossa, Roju, então significa que lá no século XIX, mesmo com o contexto de rompimento com o feudalismo, mesmo com o contexto de rompimento com a noção absoluta de poder e tudo mais, o Marx se colocava contra a emancipação política e nós, aqui no nosso tempo, devemos nos colocar contra os direitos humanos, contra
a cidadania e tudo mais, direitos sociais, mesmo diante de um contexto de tanto desmonte do Estado social, dos direitos sociais, de desrespeito às garantias fundamentais, às liberdades democráticas e etc., não é necessariamente sobre se posicionar a favor ou contra esses processos. O que o Marx está tratando lá no século XIX, por exemplo, é que o processo da emancipação política foi importante. Tanto que ele vai dizer em um momento do texto que a emancipação política foi o que teve de mais avançado que a humanidade conseguiu até aquele período histórico, né? Mas o que ele está trazendo é que ela não dá conta de uma emancipação plena. Ela é a emancipação de uma classe. Ela não está dando contornos que são universais para toda a humanidade. Não está lidando com todas as contradições da sociedade. Então a gente precisa ir além. A gente precisa avançar com relação a isso porque ela é insuficiente. A gente não pode se limitar nisso. Senão a gente vai ficar sempre numa lógica, e aqui dá para tomar como referência o momento que a gente vive hoje, está sempre defendendo direitos sociais, garantias fundamentais e tudo mais, e no momento em que o contexto econômico internacional ele é mais favorável, a gente consegue ter um pouco mais de garantias e políticas sociais implementadas. Mas no momento de crise aguda, econômica, sistêmica, da estrutura social e tudo mais, o que a gente vai ver é uma retração, e que é a classe trabalhadora, os povos oprimidos e explorados que vão pagar a conta. Então a gente vai sofrer vários retrocessos com relação aos direitos, vamos ter populações perseguidas, que vão ser sucateadas, precarizadas, e vai alimentando um ciclo. O que a gente precisa fazer é romper com esse ciclo. Então a gente precisa, sim, defender os direitos sociais, mas tendo um horizonte de transformação social. A gente não pode ficar presos nessa visão limitada de oposição social e manutenção da propriedade privada. E se supera essas contradições, todos esses problemas sociais, estruturais, dentro dos moldes da sociabilidade burguesa, através da emancipação política, o Marx ele vai apontar que não. Mas é aí que ele aponta uma outra caracterização, uma outra nuance que a gente pode tomar dentro do contexto da emancipação, que nos permite avançar nesse processo, que é justamente o conceito da emancipação humana. E da mesma forma como a emancipação política, ele também não vai fazer um destrinchamento do conceito, não vai trazer uma delimitação totalmente colocando em tópicos quais os elementos que ele entende como emancipação humana, mas a gente também vai ter as ferramentas para poder ter algo mais consistente sobre isso. E eu acredito também que a gente, quando vai perceber o próprio nome, né, da emancipação humana, ele já é bem autoexplicativo, na verdade. Se com a emancipação religiosa os problemas do ser humano, eles são reduzidos à humanidade, a tal ponto em que o Estado, ele deixa de se influenciar pela religião, ele deixa de se submeter ao sagrado, ele passa a perceber que aquela liderança, ela não é necessariamente predestinada por uma divindade ou algo transcendental, e que é um ser humano que pode cometer equívocos, né? Que não é um ser humano que está acima de toda lei, de toda perspectiva de responsabilização, que é alguém que, portanto, pode ser eleito, que pode ser deposto, que pode ser impeachmentado. Com a emancipação política, os problemas humanos eles são reduzidos à humanidade a tal ponto em que ela deixa de ter os seus problemas mediados pelo Estado. Ela deixa de se basear na lógica da oposição e da desintegração, da dissociação, né? De forma com que os atores fundamentais que protagonizam esse processo, que são os setores oprimidos e explorados, eles passam a tomar as rédeas do processo. Eles passam a se ver enquanto agentes protagonistas do seu próprio destino. É na emancipação humana que o ser humano ele resgata as suas agências e assume a força social necessária para romper com essa organização social capitalista. E que desde daquela época o Marx ele já entendia que isso só seria possível através da concretização de uma realidade comunista, através da abolição da propriedade privada e, por conseguinte, com a abolição do próprio Estado, e que só assim as contradições humanas da sociedade elas dariam conta de serem superadas junto com todas as formas de alienação também. A partir dessa análise, o que a gente consegue perceber que o Marx estava tratando naquele
texto é que a emancipação humana ela teria que dar conta de lidar com todas as contradições humanas presentes na sociedade civil capitalista. E que essas formas, essas contradições, elas estão indissociáveis uma da outra. Então, tudo o que na sociabilidade burguesa se conforma enquanto algo dividido, enquanto algo separado, na verdade, elas competem enquanto uma unidade. Então, não dá para a gente separar, por exemplo, o direito do Estado, da economia, a propriedade privada, a religião. Tudo isso são formas combinadas para dar sustentação e para conferir reprodução ao que é esse modelo de vida capitalista mesmo. Sobre esse aspecto, o professor Vitor Sartori, em entrevista para o canal do Antônio Gá, eu vou deixar o link aqui para vocês nas referências, e que inclusive foi uma entrevista que ela foi transcrita e publicada na Revista de Ciências do Estado, que é uma outra indicação que eu deixo para vocês, para conferirem lá o conteúdo, as publicações da Revista de Ciências do Estado, que possui cada publicação sensacional, fantástica, eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Também vou deixar o link aqui na descrição. Nessa entrevista, o Vitor Sartori ele vai fazer uma análise sobre a reprodução humana, em que ele vai tratar desses aspectos e ele vai dizer o seguinte: uma crítica parcial a estes aspectos se caracteriza pela cegueira diante do fato de que, ao tratarmos do Estado, do direito, da propriedade privada burguesa, bem como a sociedade capitalista, não se tem aspectos independentes, mas relacionados. E por isto, a compreensão do presente implica no reconhecimento da correlação entre tais aspectos, que se reproduzem em conjunto, sendo necessário que se suprima todos eles para que se possa falar de uma sociabilidade superior àquela colocada capitalista. E nas sociedades classistas como um todo. A concepção de emancipação nela justamente suprime-se estas determinações da sociabilidade burguesa como um todo, abrindo-se espaço para que a superação da oposição entre sociedade civil burguesa e Estado por meio da supressão de ambos. Ou seja, a crítica que o Marx está trabalhando dentro da perspectiva da emancipação humana, ela se conforma enquanto uma crítica política com relação à religião, que é uma crítica ao direito, que é uma crítica ao Estado, que se consolida enquanto uma crítica aos fundamentos da sociedade civil burguesa, que é a propriedade privada, e que vai amadurecer no decorrer da sua obra enquanto uma crítica à economia política, enquanto uma crítica à sociedade capitalista. Então, tudo isso que dentro da sociabilidade civil burguesa gera oposição, gera dissociação, gera estranhamento, exploração, que gera acumulação de capital e tudo mais, numa crítica à totalidade, o Marx ele trata isso enquanto uma unidade com as suas particularidades. É por isso que, para lidar com essas contradições humanas que estranham o ser humano para com o trabalho, que estranham o ser humano para com os meios de produção, para com o outro, o Marx ele entende que a emancipação humana ela só estará plenamente realizada quando o homem tiver reconhecido e organizado suas forças próprias como forças sociais e, em consequência, não mais separar de si mesmo a força social na forma de força política. E nos manuscritos econômico-filosóficos há uma passagem que, para mim, é ainda mais definidora dessa percepção, em que o Marx vai dizer que a emancipação da sociedade, da propriedade privada e etc., da servidão, se manifesta na forma política da emancipação dos trabalhadores, não como se dissesse respeito somente à emancipação deles, mas porque na sua emancipação está encerrada a emancipação humana universal. Mas esta última está encerrada porque a opressão humana inteira está envolvida na relação do trabalhador com a produção. Todas as relações de servidão são apenas modificações e consequências dessa relação. Emancipação humana se dá então como um processo de reapropriação e reintegração com as nossas potências sociais. E potências sociais a gente pode entender aqui enquanto uma unidade do que são as forças sociais e as forças políticas mesmo, que nos permitem nos reconhecer enquanto seres humanos, né, que vão conseguir aí romper com o estranhamento que ele é provindo dessa relação constituída através da propriedade privada. E esse processo de reintegração, ele só vai ser possível através de uma tomada de consciência nossa
enquanto classe de oprimidos e explorados dentro do sistema capitalista. E um outro elemento importante para a gente poder levar em consideração é que o Marx, nesse segundo trecho que eu li para vocês, ele vai falar sobre emancipação humana universal. Mas também ele vai estar trabalhando com uma outra terminologia, que é a da opressão humana universal e de como que ela está indissociada, como que ela está intrinsecamente relacionada com o modo de produção capitalista, como que ela está relacionada com a forma de exploração dentro do capitalismo. E isso é muito importante porque nos permite expandir os nossos olhares com relação ao nosso entendimento e o modo como nós lidamos com outras formas de opressão dentro do sistema capitalista. E de como que essas formas de opressão elas podem nos servir para nos escravizar, para nos desumanizar, para seguir reproduzindo a lógica de oposição social, de dissociação, e que é funcional também para o sistema capitalista. Seja opressão racial, seja opressão sexual, seja opressão de gênero, seja opressão de nacionalidade, né, na xenofobia, seja opressão de religião, seja opressão que permita a reprodução e a normalização do capacitismo nas nossas relações sociais, enfim. A gente precisa entender que nada disso nos serve. E isso nos dá, sim, uma importância de entender que a emancipação humana também se dá através da nossa luta contra toda forma de opressão humana existente dentro dessa sociedade. Então a gente não pode ignorar que hajam outras formas de opressão, a gente não precisa tratar essas formas de opressão como secundárias ou menos importantes, porque elas permeiam a vida da classe de oprimidos e explorados e elas também conferem a essas pessoas sofrimento, dor e uma impossibilidade de se entender enquanto agentes protagonistas do seu próprio destino. E bom, com isso, para finalizar, eu quero terminar esse vídeo trazendo essa noção de emancipação humana que a gente reivindica dentro do marxismo, de emancipação social, de emancipação real, para uma ideia mesmo que consiga se aproximar da nossa geração e do nosso tempo. Então eu queria resumir toda essa ideia de emancipação humana através de uma expressão que eu aprendi, que eu ouvi pela primeira vez com o camarada e amigo Tiago Ávila, onde ele fala que a emancipação humana ela só é possível em uma sociedade sem exploração, que não reproduza nenhuma forma de opressão e que não destrua a natureza. E é por isso que nós somos marxistas. É por isso que nós queremos fazer a revolução. É por isso que nós, comunistas, ecossocialistas, marxistas, libertários, queremos acabar com o capitalismo, né? A gente não quer simplesmente trocar o Estado, acabar com o Estado burguês para colocar um Estado tão burocrata e que seja tão complexo de maneira a tomar as decisões sobre nós, a mediar os nossos conflitos. A gente está pautando, na verdade, agência. A gente está falando sobre potência social, a gente está falando sobre unidade das nossas forças sociais e forças políticas. A gente está tratando de libertação real, de emancipação plena. A gente está falando sobre autonomia. E por isso que é cada vez mais importante ter mais gente somando na luta para a gente poder realmente construir essa sociedade que é possível e que é necessária. Uma sociedade de emancipação humana, uma sociedade de emancipação para todo mundo. Então, vem com a gente, vamos construir junto e logo mais a gente se encontra.